Bom, a aula de hoje é sobre aprendizagem de máquina em processamento de imagens e visão computacional. Vamos ver alguns exemplos básicos de aprendizagem uso de aprendizagem de máquina em processamento de imagens e visão computacional. Uma possível definição da aprendizagem de máquina é esse aqui, ó. A aprendizagem de máquina é o estudo de algoritmos que executam uma certa tarefa baseando-se em exemplos sem usar instruções explícitas. Então, um programa baseado em aprendizagem de máquina, o programador não programa linha a linha o que o programa tem que fazer, mas ele vai executar uma certa tarefa baseado em exemplos fornecidos a ele. Uma outra definição possível de aprendizagem de máquina é esse aqui. Disse que um programa computacional aprende com a experiência E no que diz respeito a uma tarefa T, medida de desempenho P, se o seu desempenho na tarefa T, medida por P, aumenta com a experiência E. Então, essa definição está sublinhando o fato de que quanto mais exemplos fornecer para programa baseado em aprendizagem de máquina, melhor tem que ficar esse programa. A aprendizagem de máquina divide-se em duas categorias principais, aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Nesta aula veremos somente a aprendizagem supervisionada, o primeiro tipo, tá? Na aprendizagem supervisionada, um professor, um oráculo, ele fornece amostras ou exemplos de treinamento de entrada e saída, amostras de treinamento de entrada e saída a x a y, aqui, né? O aprendiz, esse M, né, o algoritmo de aprendizagem de M, classifica uma nova instância de entrada QX, dado a M, pede para M classificar o QX, né? O M tem que classificar QX baseado nos exemplos AX e AY que ele recebeu anteriormente. O aprendiz vai gerar a classificação QP. Para cada instância de entrada QX, para cada QX existe uma classificação correta QY, certo? Só que o aprendiz não tem acesso a QY. Ele vai pegar QX e, baseado nos exemplos AX a Y, vai processar o QX e gerar o QP. Se esse QP que foi gerado pelo aprendiz for igual a esse QY desconhecido, então M acertou a classificação de QX. Se QP e QY forem diferentes, aí a classificação está errada, né? Vamos dar um exemplo para esses conceitos ficarem mais claros. O aprendiz M é alimentado com a tabela 1, essa tabela onde tem pares de exemplo de entrada e exemplo de saída. Por exemplo, se entrar 4, queremos que saia B. Se entrar 15, a saída correta é C. Se entrar 65, a saída é A e assim por diante, aqui na tabela, né? Esse conjunto de treinamento, na verdade, está indicando o peso em quilogramas, AX, né, de pessoas e classificação dele em adulto, bebê ou criança. Só que o aprendiz M não sabe o significado desses números, nem o significado dos rótulos. Por exemplo, 4B significa que tem uma pessoa, um indivíduo de 4 quilos e a classificação é bebê. Depois disso, depois de ter dado essa tabela ao M, aí pede-se que classifique uma pessoa de 16 quilos. O que o aprendiz teria que fazer? Uma coisa razoável para fazer é procurar algum número semelhante a 16 aqui na tabela e atribuir o mesmo rótulo, né? Aqui 16 não tem na tabela, mas tem 15. 15 é criança, então o aprendiz, a coisa razoável a fazer é dizer que 16 também é criança. Aí é o QP, tá? Aí ele olha
classificação verdadeira QY. Não, ele olha, não, existe classificação verdadeira QY que é desconhecido, que tá dizendo que de fato indivíduo de 16 quilos é criança. Aí nesse caso o aprendiz acertou, né? Tá? Esse método de aprendizagem, procurar o exemplo mais semelhante, o mais próximo, chama-se aprendizagem do vizinho mais próximo. Aqui, fazendo a mesma coisa para as outras entradas, né, instâncias a classificar, 3 quilos, não tem aqui na tabela, mas tem 4 quilos, que é bebê. Então, classifica 3 quilos, pessoa de 3 quilos também como bebê. Pessoa de 75 quilos, não tem aqui na entrada, mas existe pessoa de 70 quilos, que é adulto. Então, é razoável classificar pessoa de 75 quilos também como adulto.